Gente, tudo bem? Olha só, vou falar uma coisa muito importante aqui hoje, tá? Vou entregar ouro nesse vídeo aqui, falando de transferência de dinheiro de pai para filho, de avô para neto, e aqueles créditos, né, ou doações que são feitas aí, empréstimos, para um filho comprar um imóvel, um carro, enfim, né? Ou quando o pai compra, paga, mas fica no nome do filho, aí tem que declarar. Então, ó, veja, eu decidi gravar isso aqui para trazer uma questão que pode responder uma dúvida muito comum que as pessoas perguntam aí. Eu tenho outros vídeos disso aqui no canal que as pessoas comentam, então eu vou dar uma atualizada aqui para 2026, tá? E colocar a minha visão sobre o assunto. Peço para vocês curtirem o vídeo aqui, fiquem até o final, tá? Se inscrevam no canal. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo, tenho falado diariamente no YouTube sobre tributação de pessoa física, jurídica, etc. Vamos lá. Primeiro ponto, gente, assim, o que é importante explicar? Essa questão de doar ou emprestar, né? E principalmente quando eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda, ela tem dois aspectos: o aspecto do imposto de renda e o imposto de renda pessoa física, IRPF, e o aspecto do imposto de doação, que aqui em São Paulo é o ITCMD, né? Mas que no Rio é o ITCD, acho que em Minas é ITD, enfim. Tem uma pequena mudança de nomenclatura, mas temos dois aspectos aqui: o imposto de renda e o imposto de doação. Então vamos lá, vou tratar um caso até de um amigo meu que me fez uma consulta sobre isso e eu dei uma recomendação para ele que vai servir para esse vídeo aqui para outras pessoas que estejam numa situação similar. Veja, qual que era o caso? O caso é, olha, eu vou comprar um apartamento, um imóvel, só que parte do dinheiro a minha mãe está me doando. Minha mãe ou meu pai estão me doando. O que eu faço para fins do imposto de renda? Aí eu falei para ele o seguinte: olha, você tem dois caminhos. Ou já faz a declaração de doação, e aí paga o imposto agora, né? 4% ainda aqui em São Paulo. Entra com esse dinheiro na sua declaração como rendimentos isentos, ali na linha de transferências patrimoniais. Você compra o apartamento e vai declarar todo o valor de custo que você recebeu desse dinheiro e do que você colocou também lá como custo de aquisição do apartamento, né? Isso já te custou na largada aí os 4% da doação. Ou você tem a opção de fazer um empréstimo, né? Empréstimo sem juros, empréstimo de pai para filho, de mãe para filho, de avô para neto, enfim, empréstimo entre familiares. E aí o que vai acontecer é que você vai declarar no IR de quem emprestou um crédito em bens e direitos, de quem tomou o empréstimo em dívidas e ônus reais. Aí, gente, o que acontece é que, né, pela minha experiência aqui, que já faço imposto de renda há algum tempo, eu vejo um monte de declaração de imposto de renda que tem lá aqueles créditos escriturais ali pendurados, né? E muita gente faz esses créditos, esses empréstimos também para fechar caixa de declaração, tá? São operações que sequer teve dinheiro, né? Não teve nem circulação de dinheiro, mas para fechar o caixa, sobrou num, empresta para o outro e você consegue lastrear, né? Estou aqui trazendo o que é. Veja, nesse caso, aqui em São Paulo e em outros estados, é preciso olhar estado por estado e o limite de isenção da doação. O que se faz, né, por anos já, é um perdão de dívida de pai para filho, um perdão de dívida entre familiares. Aí o ponto é, né, do ponto de vista do imposto de renda, incide nesse perdão de dívida? E a resposta é não, não incide imposto de renda nesse tipo de empréstimo. Por quê? Porque, perdão, a única hipótese de incidência de imposto de renda no regulamento do imposto, no regulamento, né, do IR, no caso de perdão de dívida entre pessoas físicas, é quando há uma contraprestação, é quando aquele perdão se vincula a um serviço que alguém prestou para o outro. E aí, por haver uma contraprestação, se equipara a uma renda e isso é tributado naquele que se beneficiou do perdão, né, naquela pessoa que auferiu aquela renda. Agora, quando não há uma contraprestação, inclusive tem uma resposta da Receita Federal já desde 2013, a COSIT já se manifestou dizendo que não tem imposto de renda, tá? Quando não há contraprestação, tá? Agora, qual que é o outro lado da moeda aí? O outro lado da moeda é o ITCMD, porque o Estado vai falar, bom, você está transferindo patrimônio de uma pessoa para outra, você está antecipando dinheiro, você está doando, né? Aí, o que muitas pessoas fazem, e existe aí, e isso é feito dentro da legalidade, é uma remissão de dívida, né? Um perdão de dívida, no limite
da isenção do ITCMD para cada estado. Então, aqui em São Paulo, que atualmente é aproximadamente R$95 mil, a pessoa vai lá e a cada ano ela faz um perdão e reconhece aquilo como uma doação mesmo, mas que não será tributada porque está no limite de isenção do ITCMD. Tá? Agora, tem gente que tem valores altos de empréstimo pendurado. Aí o que eu considero, né, o que eu posso recomendar é analise o seu caso e avalie se não é o caso de pagar o ITCMD agora em 2026, enquanto a alíquota ainda é 4% aqui em São Paulo, tá? Tem projeto de lei já querendo aumentar e a probabilidade de aumentar até 8 é alta. Então avalie, né? Ah, eu estou fazendo ano a ano no limite de isenção. Beleza. Se você vai resolver isso logo, esse ano, por exemplo, ok, deu certo a sua estratégia, não pagou nem imposto de renda nem ITCMD. Agora, se você tem um saldo alto lá e entende que isso vai passar, monitore aí a situação do ITCMD. Eu sempre vou ter 90 dias, né? Para fazer eventualmente um perdão na vigência da alíquota atual, que ainda é mais baixa, tá? O pessoal pergunta também, mas incide mesmo o TCMD? Porque isso não é uma doação, é um perdão. Olha, gente, veja, isso é uma transferência patrimonial. E, inclusive, existe, para terminar o vídeo aqui, existe precedente do TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas aqui de São Paulo, que já manteve aí a cobrança do ITCMD no perdão de dívida, por entender que era uma forma de doação. Beleza? Então, fico por aqui para não me estender mais. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Se precisarem de alguma informação, de alguma consulta, uma assessoria específica, meu WhatsApp vai ficar aqui. Um abraço a todos, se inscrevam no canal e até mais.